Região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, direto de Rondônia para a CBN Campinas. Bom dia para você, Bruno. Muito bom dia, Sandra. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Felipe Pereira, pois é, hoje estou aqui, no estado de Rondônia, vim fazer um trabalho aqui, realizar uma palestra pelo interior. Logo mais sigo viagem, estou em Porto Velho, mas ainda vou um pouco mais para o interior, vou para Cacoal. Será o meu destino final, viu, gente? Mas sempre conectado aqui com o nosso querido ouvinte. É isso, a tecnologia que facilita essa aproximação. E, Bruno, a gente vem falando ainda do segundo turno das eleições, mas tem algumas cidades em que já houve a definição no primeiro turno, mas ainda há algumas incertezas em relação a quem vai assumir cargos. Um dos casos da situação de Tuiuti, que até agora não sabe quem é realmente o prefeito e nem é por causa do segundo turno, porque lá não tem o número de eleitores suficientes para isso. Pois é, a gente está com essa situação em relação a Tuiuti, conversava ainda contigo, com o Felipe Pereira, aqui nos bastidores sobre essa história toda, porque, no final das contas, o que nós temos ali? Nós temos uma quantidade de votos, vamos dizer assim, que são os votos que foram dados em candidatos, cujas candidaturas estão sob júdice, que no final das contas a somatória desses votos, que diz respeito, portanto, a Amarildo Lima do PSB, que recebeu 46,8% dos votos, mas o candidato está como inelegível, tem ainda o prazo de julgamento do recurso, e além disso, você tem ali o último colocado, que é a Adilson do Republicanos, que recebeu 11,21% dos votos, também está com a candidatura numa situação de risco. E aí fica uma coisa curiosa, porque, de acordo com o que a gente levantou aqui com as informações do TSE, se você tivesse mais de 50% dos votos que acabaram ficando anulados sob essa condição, ou seja, sob júdice, fez essa anulação, você tem que convocar novas eleições. Então, a probabilidade, a depender da decisão da justiça, de você vir a ter uma outra eleição no município é grande, e que só reitera aquilo que a gente já vem falando aqui, que eu chamei a atenção inúmeras vezes, que diz respeito a esses prazos extremamente corridos e malucos que a gente tem nas eleições, e que acaba prejudicando, muitas das vezes, o processo eleitoral em si, Eu penso que os deputados que ficam todo ano ímpar inventando reforma política diferente, que cada um tem a sua de estimação, e aí às vezes eles acabam discutindo sobre vários assuntos que ligam nada a lugar nenhum, mas tem que lidar com um problema como esse, como é um problema sério, muitas das vezes não lidam, Então acho que seria um ótimo momento, uma ótima reflexão, uma ótima proposta, inclusive, da sociedade organizada, de pressionar os parlamentares para que esses prazos possam ser prazos mais viáveis, que não atrapalhem o processo eleitoral. O que eu tenho insistido, Os prazos têm que ser suficientes para a justiça poder deliberar a respeito da legalidade da candidatura, ou seja, que está tudo ok, de que não tem nenhum tipo de problema em relação a ela. E aí é óbvio, se vierem problemas decorrentes de uma propaganda eleitoral que foi feita de maneira equivocada, de um crime que foi cometido, aí sim você faz a intervenção. Mas muitas das vezes são casos que a gente vê que a coisa roda e vai, e vai, e vai, e quando chegou no dia da eleição, ocorreu a eleição e depois o eleitor acabou ficando prejudicado, porque não sabia se podia, não podia votar, como é que ficou essa história toda. Traz mais custo, porque não é uma única cidade, tem outras cidades que estão nessa condição também, aguardando ainda as decisões das candidaturas. Então eu penso que esse prazo aí ele tem que ser mais encurtado. Não sei se é encurtar o prazo justamente das convenções partidárias, se alargar um pouco mais o período de análise da justiça, já fazendo uma espécie de pré-indicação dos candidatos. Enfim, não sei. A gente não tem uma solução sozinhos, mas penso que o parlamento tem que discutir, tem que debater isso mais a sério, viu, Sandra? Outro exemplo é em Rio Claro também, que está precisando fazer a recontagem dos votos dos vereadores, porque a mesma situação, tinham alguns ali com uma votação expressiva, mas que estão com a candidatura sub júdice, ou estavam, Exato. E aí agora precisa fazer a recomposição. Inclusive o TRE confirmou pra gente essa informação agora há pouco. Os candidatos Paulo Guedes, do PP, João Batista Pimentel Neto, do PV, e Zomir, do Lago Azul, Democracia Cristã, conseguiram decisões judiciais favoráveis e as candidaturas foram mantidas. No caso
da cidade de Rio Claro, a retotalização acontece principalmente por causa dos votos de Paulo Guedes, que recebeu 2.831 votos. Zomir, do Lago Azul, teve 300 votos, querendo ou não pode mudar também um pouco o cálculo. Pimentel teve apenas 7 votos. Retotalização está prevista para quarta-feira que vem, a partir das 2 horas da tarde, na sede da Justiça Eleitoral de Rio Claro. E esse processo, né, Bruno, acaba sendo mais rápido porque agora via computador tudo se resolve ali em menos de 30 minutos. Já deve-se saber qual será a composição definitiva do Legislativo. Não tenha dúvida. Por exemplo, um dos candidatos que você citou, uma votação certamente muito alta, né, para a cidade, se a gente imaginar. Estamos falando de uma cidade que tem aí menos de 200 mil eleitores, então você fala 2.000 e poucos votos, é uma quantidade muito significativa. Sim. E que certamente redistribui por vezes todo o cálculo. Por quê? Vamos lembrar que o sistema proporcional ele tem essa questão da votação do candidato, mas o cômputo é feito todo em cima do partido. Isso pode até levar a um rearranjo de cadeira, enfim. De novo, acho que é um problema que está crônico, está sendo latente, já chamou atenção, nas últimas eleições já deu prejuízo, porque além dessa dimensão representativa, além dessa dificuldade do eleitor saber se realmente o candidato foi ou não foi eleito, se está valendo, se não está valendo os votos, é grana também, né, gente? É fundo partidário que foi gasto nessas candidaturas, é grana da Justiça Eleitoral para poder organizar as eleições em si, que depois tem que, por vezes, no caso agora de Rio Claro, não, mas no caso dos candidatos a prefeito, por vezes vai ter que reorganizar essas eleições. Então, eu penso que não é razoável o que está acontecendo nesse sentido. A gente já vinha alertando, falamos da possibilidade de dar problema, e está aí a gente aqui agora em outubro passado, primeiro turno, e às vésperas aí do segundo turno, justamente falando sobre esse problema. Alô, alô, deputados federais, hein? Está na hora de olhar para essa realidade. Bruno Silva, obrigada pela participação, bom evento aí para você em Rondônia e até amanhã. Muito obrigado, gente. Um abraço, Sandra, um abraço, Felipe Pereira, todos os nossos queridos ouvintes. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. EPTV é notícia na CBN.